Oba! Bom, eu sou o Luiz Cabit e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o som do beatbox conhecido como Sega Sound. O Sega Sound é a junção do Zipper juntamente com o Inward Tongue Bass. Esses dois sons eu vou estar ensinando nesse vídeo. Começando pelo Zipper, a gente vai fazer a inspiração somente pela boca para que a gente consiga alcançar o som. Então a gente vai começar com o formato da vogal O, como se a gente estivesse puxando o ar por um canudo. Então faça um formato de O e puxe o ar somente pela boca. Você pode trancar o nariz se precisar, caso tenha alguma dificuldade, mas o ideal é que você faça sem as mãos. Então, a expiração não é tão importante, você pode expirar pelo nariz ou pela boca mesmo para continuar o ciclo, mas a parte importante mesmo é a inspiração. Depois disso, a gente vai fazer um E bem articulado, então um E, assim como a gente faz o O articulado para poder fazer o canudo, a gente faz um E articulado para conseguir o próximo passo. E, um canudo na boca e puxa o ar. Com isso, a gente já tem praticamente toda a parte muscular para poder fazer o zipper. A única coisa que falta é a parte labial. Para isso, a gente vai juntar os 3 últimos passos e vai adicionar um detalhe com os lábios, que é o que vai dar o formato do som final do zipper. Então, a gente vai fingir que tem um canudo na boca, vai fazer um O, aí vai abrir o sorriso com um E, vai puxar o ar. E agora a gente vai aos poucos diminuindo a distância entre os lábios, para que a gente consiga uma vibração, que é onde o zipper acontece. Então, a gente faz todos os formatos, todos os passos, e vai diminuindo o espaço entre os lábios. Vai fechando a boca, enquanto inspira, enquanto puxa o ar. Vai ter esse som que parece um ônibus freando, ou um elefante berrando, mas faz parte. No início esse som ali não fica bem formadinho, mas tem mais alguns detalhes que a gente vai fazer para poder chegar no som final do zipper. E é importante saber como que funcionam as vibrações de forma geral. Quanto mais espaço a gente tem entre cada vibração, quanto maior o tempo entre cada vibração, mais grave o som fica. E o contrário serve para ficar mais agudo. Então, quanto mais próximos são as vibrações, quanto menos tempo tem entre cada vibração, mais agudo o som fica. Então, utilizando esse princípio para que a gente possa fazer o zipper, a gente vai fazer com que tenha mais espaço entre os lábios para ficar mais grave e menos espaço para ficar mais agudo. Vamos lá. Um pouco mais grave. E agora a gente vai encurtando cada vez mais o espaço entre os lábios. E você vai perceber que vai criando uma pressão dentro aqui da boca e uma parte da garganta. E é normal essa pressão acontecer. E talvez você tenha um pouco de dificuldade para que você mantenha essa pressão dentro da boca. Então é uma questão de treino para que você se acostume com a pressão que está acontecendo. A pressão, o que é? Quando tem uma quantidade grande de ar em um espaço pequeno e a força que uma coisa está contra a outra gera a pressão. Então nesse caso a gente está com um canudo de ar. Então é um volume de ar grande, mas em um espaço pequeno, enquanto ele está passando dentro da nossa boca. Então isso vai fazer com que aumente a pressão e talvez você sinta alguns músculos sendo empurrados aqui dentro, certo? Então tenha isso em mente. Mas conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando e aí as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, um pouco mais simples. E com isso a gente vai poder fazer essa oscilação com um pouco mais de ar e fazer a oscilação de grave para o agudo, do agudo para o grave. Então começamos com um canudo imaginário, puxamos o ar, abrimos o E, vamos fechando os lábios. E aí começamos do grave, que tem mais espaço, e vamos para o agudo, que tem menos espaço entre os lábios. E com isso a gente já tem a grande parte do zipper. A única coisa que falta é a finalização do som, que a gente vai utilizar a nossa língua. A nossa língua ela não teve muito papel até agora, mas é nesse momento que a gente vai utilizar ela para finalizar o som. O que a gente precisa fazer é colocar a nossa língua na base, ela continua na parte de baixo da boca, e quando a gente for finalizar o som, ou seja, quando termina o agudo, a gente vai levantar a ponta da língua, fechando a saída de ar. Então, a gente tá com a língua na base da boca, e a gente vai levantar no final do som, fechando a saída. É basicamente encostar a ponta da língua nos dentes de cima, ou na gengiva de cima. A gente faz todos os passos e finaliza com a língua. E quanto mais rápido for fazendo esse som, melhor o zipper vai parecer conforme tu for treinando. Então. E você pode fazer ele mais grave ou mais agudo.
Esse é o zíper. E agora vamos para o Inward Tongue Bass, que traduzindo seria o baixo de língua para dentro. O próprio nome já indica muito do que precisa ser feito para poder chegar no som, mas eu vou te ajudar o máximo possível para que você encontre esse som. Então, vamos lá. Esse som, ele tem algumas particularidades que tornam ele um pouquinho difícil. Eu vou começar com essas partes mais difíceis e depois a gente vai indo para as partes mais fáceis. Então, primeiro, o que é necessário saber é que esse som utiliza a mesma base do canudo. Lembra do canudo que eu comentei? De puxar o ar só pela boca? A gente vai usar essa mesma base, só que a gente vai, dessa vez, movimentar a língua durante todo o som. Diferente do zíper, em que a gente só finaliza o som com a língua, esse a gente a utiliza desde o início. Primeira coisa, a gente faz o formato de O, como se tivesse com um canudo na boca. Você pode até forçar um pouquinho mais para ser um U do que um O, nesse caso. Puxa o ar somente pela boca. E aí que vem um dos detalhes mais importantes. Você vai colocar a ponta da língua no céu da boca e vai encostar mais ou menos no meio do céu da boca. Utilize a língua para identificar mais ou menos que é o meio. Vai passando a língua no céu da boca, tipo no início, onde é a gengiva, nos dentes superiores, e vai passando até atrás e tenta achar mais ou menos o meio. Achou o meio? Você vai encostar a ponta da língua e vai empurrar um pouquinho mais a língua para que a ponta da língua fique dobrada no céu da boca. Então a língua, ela tá aqui no topo, assim, e aí você vai dobrar um pouquinho ela para que a ponta da língua esteja dobrada para dentro, para a parte interna da boca. Então como se a língua estivesse apontando para a garganta, então ela vai ficar dobrada para trás, certo? Deixa a pontinha lá. E tente espalhar a língua pelo resto da boca. Faça com que a língua abrace todo o resto da boca, como se ela fosse uma parede que está impedindo o ar de passar. E agora você faz o formato de O ou U, que pode ser um pouco mais fácil, e aí você vai puxar o ar no canudo. Talvez você identifique que o ar está passando pela bochecha, pelos lados, e não está passando na língua. O que a gente precisa fazer é com que o ar passe na língua, especificamente no topo, lá na pontinha onde está dobrado, no céu da boca. Essa é a parte mais difícil desse som, é canalizar o ar para que ele passe em um lugar só. E para isso, você vai aumentar um pouco a pressão de ar que está passando. Lembra da pressão que eu comentei antes? A gente vai utilizar aqui de novo para aumentar a pressão de ar que está entrando na nossa boca. Para isso, a gente pode fazer de forma externa, com as mãos mesmo, cada mão em uma bochecha, apertando a bochecha para diminuir o espaço que tem dentro da boca. Porque daí o ar ele não vai passar pela bochecha porque a nossa mão está fazendo a pressão necessária para que ele não passe. Mas o ideal é que você aprenda a fazer isso sem utilizar as mãos, só com os músculos da bochecha mesmo. E aí você vai puxar o ar no canudo, no formato de U, tentando jogar lá para cima, lá para a ponta da língua. Essa é a parte mais difícil. E aí, para poder identificar se você está fazendo certo, é só perceber se o ar está passando no topo da língua com muita dificuldade, se ele não está passando ou se ele está passando em outro lugar. Você vai sentir um geladinho, vai passar um ar gelado. Então, se você sentir dos lados da língua, quer dizer que o ar está passando ali. Então, se o céu da boca está ficando mais gelado, quer dizer que o som está passando no lugar certo. Se ele estiver passando em qualquer outro lugar, você tem que modificar um pouco o formato da boca e talvez onde que você está puxando o ar, o formato dos lábios, talvez, para poder tentar alcançar o céu da boca, certo? E se o ar não estiver passando, você não consegue inspirar, quer dizer também que você está fazendo certo, porque você está colocando pressão suficiente para que o ar não consiga entrar na boca e não consiga passar para os pulmões. Então você vai tentar puxar o ar somente pela ponta da língua, com a língua dobrada, no formato de U, com as bochechas apertadas, seja com as mãos ou de preferência, né, sem elas. No início, provavelmente não vai ter um som especificamente, você só vai estar puxando o ar. Mas você lembra que eu falei das vibrações? Em que quanto menor o espaço entre a vibração, mais agudo fica e quanto maior, mais grave fica? É essa base que a gente vai utilizar na ponta da língua que está dobrada para dentro. Então, a gente vai fazer a parte da língua que está dobrada vibrar no céu da boca. Então o ar está passando somente no céu da boca e a gente vai diminuindo o espaço que tem entre a ponta da língua e o céu da boca para que a vibração aconteça. No início, o seu som vai parecer algo assim. Algo mais travado, algo não tão contínuo. Mas você vai continuar insistindo e mudando a posição um pouco da língua, mudando o formato de boca, para que você consiga deixar uma vibração constante. E nesse caso, não importa se ela é grave ou aguda.
Uma sugestão que eu tenho também é sempre que você tentar esse som, engula antes a saliva que tem disponível na boca. Engula a saliva e aí começa a fazer o som. Aí vai criar um pouco mais de saliva, você engole e continua fazendo o som. E com isso a gente já tem a base do Inward Tongue Bass. Agora o que nos resta é juntar os dois sons, o Zipper e o Inward Tongue Bass, para poder fazer o Sega Sound. Então como é que a gente junta esses sons? É exatamente só fazer os dois sons ao mesmo tempo. Não tem nada de muito diferente nesses dois sons. Você sabe fazer o Zipper, sabe fazer o Inward Tongue Bass, você só faz um em cima do outro, porque um tem a base dos lábios, o Zipper, a base do som são os lábios, e o outro, a base do som é a língua, o Inward Tongue Bass. Então é só juntar os dois, faz a vibração nos lábios e, ao mesmo tempo, faz a vibração na língua. Ou... não importa qual inicie o som, o que importa é fazer os dois ao mesmo tempo. Por costume, eu faço primeiro o Zipper e depois o Inward Tongue Bass. É por costume, mas não importa qual que seja o primeiro. Você pode, inclusive, não fazer nenhum primeiro. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo desde o início. Mas é assim que faz o Sega Sound. Aí agora a única coisa que falta é deixar ele um pouquinho mais bonito. Lembra da vibração que eu comentei? Quanto maior o espaço entre os lábios, mais grave, quanto menor, mais agudo. Então é esse princípio que a gente vai usar para poder finalizar o Sega Sound. Vamos começar do grave pro agudo. E a gente pode finalizar ele, colocar a cereja em cima do bolo, que é fazer aquele toque da língua que a gente faz no Zipper. Que a gente coloca a língua na gengiva de cima, encostado nos dentes, para fechar o som. A gente pode fazer isso no Sega Sound também. Então ele termina com o Zipper. Então a gente tem o Sega Sound pronto. Você pode fazer de cima para baixo, do grave para agudo, do agudo para o grave. Você pode ir e voltar. Então você pode fazer... Aí você escolhe qual variação que você quer fazer. Então esse foi o Sega Sound. Se você aprendeu esses três sons, o Zipper, o Inward Tongue Bass e o Sega Sound, deixa um comentário com "eu aprendi". Eu quero saber quantos de vocês conseguiram aprender esse som com o meu tutorial, certo? Novamente, muito obrigado a todos que compareceram. É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo.